Uma massinha, um capeletezinho com bife. Não tá ruim, não. A única coisa ruim mesmo é a pança crescendo, a massa muscular sumindo e a indisposição, né? O cansaço que dá em relação a esse projeto. Mas já tô colhendo aí as consequências de não estar treinando e não estar comendo direito, né? Então pra você ver que o bem-estar está diretamente ligado aí à alimentação e exercício físico, tá? Então, meu filho, abre o olho aí se você estiver pensando em parar. Vê se vale a pena. Custo-benefício. Não tem McDonald's, não tem Coca-Cola normal, refrigerante, mas temos uma sobremesa, porque está na dieta do Engorvide. O que eu não posso negar é, quanto mais doce você come, tô sentindo isso na pele, mais você quer comer, mais ansioso você fica, mais fome você tem e nunca você está satisfeito. Então, o comer doce, tornar isso uma rotina, é péssimo, porque isso aumenta mais ainda a tua vontade de comer mais doce, entendeu? Então isso é muito ruim. Se você tá curado do doce, não arrisque. Não tente, só um pedacinho, vou arriscar aqui. Porque do risco em risco, você comeu um pedacinho não deu nada, comi 2 pedacinhos não deu nada, no terceiro não deu nada, na hora que tu pensar, meu filho, tu caiu na ratoeira. Então, fique esperto aí, beleza? Para vocês aqui, né, o jejum não é todos os dias, você pode fazer todos os dias, você pode fazer 3 vezes na semana, você pode fazer a semana inteira. Então hoje eu escolhi não fazer o jejum de manhã, então eu vou mostrar para você, olha o que vai ser o café da manhã. Tchau, a pizza que sobrou de ontem. Ó, temperatura ambiente normal, que é assim que fica bom, se botar na geladeira estraga, não precisa nem esquentar. Dando sequência aí ao Engorvide, eu tenho feito o jejum de 16 horas, né? Então eu fico 16 horas sem comer nada e depois eu tenho outra janela para poder me alimentar. Isso aí tem me ajudado o quê? Quais são os benefícios que eu estou vendo na prática de fazer o jejum intermitente? De manhã eu tenho mais foco, eu fico mais alerta, de fato eu senti mudança nisso. Achei isso bom, muito bom. Ele me dá um limite de horário para comer, né? Então eu só posso comer a partir do horário X, por exemplo, eu só posso começar a comer a partir de meio-dia e meia, meio-dia, e só posso comer até 8h30 da noite. Então, nesse período eu posso me alimentar. Então, isso dá um limite também para você não ficar beliscando, não ficar abusando, sem regra, sem lei. Então, isso ajuda também para quem precisa ter um limite, né? um corte, estipular alguma coisa em relação a beliscar ou não. Isso ajuda bastante. Tenho feito de segunda a segunda, tá? Existem vários tipos de protocolo, tem pessoas que fazem 2 vezes na semana, tem pessoas que fazem 1 vez na semana. Eu tenho feito de segunda a segunda, me adaptei bem. Estou vivendo bem assim, já tem mais de 30 dias que eu estou fazendo isso, então eu pretendo continuar, tá? Tá virando praticamente mesmo um estilo de vida e estou gostando muito do resultado e acho que na hora que eu voltar para a dieta de fato e para o treino é que vai ser o maior desafio de saber treinar em jejum, em alto rendimento, como é que seria. Nem todo mundo se adapta, mas várias pessoas treinam muito bem em jejum e assim continuam, beleza? Vai acompanhando aí, que a gente ainda está na fase aí estranha do engordar, mas depois vai vir a fase de voltar a treinar e seguir a dieta e a rotina voltar ao normal. Então, galera, 48 dias de quarentena, até anotei aqui para ver, para não perder esses cálculos. Hoje completa 48 dias dessa quarentena, para mim pelo menos, uma vez que eu parei as atividades de trabalho, todas as atividades que eu vinha fazendo no dia 17 de março. Então, hoje a gente está completando por volta de 48, 49 dias amanhã. Quase 50 dias sem ter uma rotina. E aí, como o projeto do Engorvide a gente ficou de trazer algumas informações para vocês, a proposta é falar um pouquinho desses dias que a gente está parado, do que eu tenho observado e do que isso está trazendo de consequência, certo? Então, vamos lá. A questão dos 48 dias sem... Não quer dizer que eu estou 48 dias sem me alimentar bem. Na verdade, com o início da quarentena, os 15 primeiros dias eu fui ao mercado, me organizei para aqueles 15 dias. Eu consegui manter uma alimentação saudável e correta durante esses primeiros 15 dias. Mas com o estender da quarentena, algumas coisas foram saindo do controle. E aí eu passei a incluir coisas novas, coisas que não são do meu hábito, na parte alimentar. Eu também estou 60 dias, aproximadamente uns 60 dias já sem treinar, porque antes da quarentena, por conta de acontecimentos da vida,
e da rotina, eu já tinha interrompido o treino, por falta de tempo mesmo. Quase 50 dias parados, né? E desses quase 50 dias aí, uns 15 dias só me alimentando certinho dentro da dieta, depois isso foi furado e 60 dias parado. Vamos ficar com esses números, tá? E aí algumas coisas vêm acontecendo, né? Então, como os hábitos mudaram muito, principalmente os alimentares, os do dia a dia, né? Eu quero relatar isso para vocês. Então, assim, coisas que foram entrando na alimentação que eu não tinha o hábito. Nessa fase tá foda, inclusive. Eu tenho consumido mais álcool do que normalmente eu consumo. As pessoas que me conhecem, que têm um pouco mais de intimidade, sabem que eu não sou tão adepto do álcool assim, embora eu beba, eu não sou de beber muito, nem com muita frequência. E com essa quarentena, o consumo de álcool tem sido frequente, inclusive durante a semana, não vou negar. E eu bebo qualquer coisa, né? Eu gosto muito de cerveja, mas eu acabo bebendo qualquer outra coisa, vinho, vodka, cachaça, eu gosto bastante, e gin. Então isso tem aumentou com frequência. Talvez por ansiedade, talvez por tentar manter algum sentimento de prazer, alguma coisa que emocionalmente te conforte, mas isso a gente vai falar um pouco mais pra frente. Eu passei a comer bolo, que era algo que eu não sou de comer, é algo que não entra na minha rotina. Eu não gosto muito de bolo de festa, esses bolos confeitados, mas eu adoro um bolo caseiro, né? Aquele bolo da vovó. Olha como a vovó tá chique, tô até na internet. Então, você também gosta? Eu também gosto. Então, é óbvio que eu não como bolo todo dia, é óbvio que eu não bebo álcool todo dia, embora esteja bebendo com bastante frequência, mas isso tem aumentado. Hambúrguer, biscoito, pizza, japonês, sorvete, pipoca, cachorro-quente, açaí, leite, canjica, até canjica rolou, e com isso tudo acaba aumentando o consumo de açúcar também, né? Então, embora você não adicione açúcar aos teus preparos do tipo, sei lá, café, um suco ou algo dessa natureza, acaba que nesses produtos acaba entrando um pouco mais de açúcar e o consumo de carboidrato subiu bastante. Acredito que se eu fizer um exame hoje, os triglicerídeos, essa parte de glicose, insulina, como a beta-OMR, estejam bastante altos ou desequilibrados. A questão não é que eu passei a comer só besteira. A questão é que eu mantive o meu hábito alimentar anterior, eu continuo comendo coisas saudáveis, continuo fazendo meu almoço, meu jantar de forma saudável, da forma que eu já levava, dentro de uma dieta, dentro equilibrada. Só que esse tempo todo fez com que abrisse espaço para outros alimentos. E obviamente que isso traz consequências. Ao mesmo tempo que eu aumentei o consumo de produtos de alimentos que eu não consumia antes, que não eram do meu hábito, como os que eu já disse aqui, eu também abri mão de comer algumas coisas que eram mais saudáveis para comer isso. Então, por exemplo, o pão foi uma coisa que aumentou muito nesse período. Eu estou comendo mais pão do que antes, seja qualquer tipo de pão, tá? Eu comia de pão francês, a pão 100% integral, a pão suíço, a pão de cachorro-quente, de hambúrguer, enfim, a pão italiano, eu comi de tudo. Então, em detrimento disso, acabou que nesse período eu parei de comer um pouco os ovos, coisa que eu comia com mais frequência, abriu espaço para comer uns queijos mais com procedências piores, assim, vamos dizer, nutricionalmente inferiores. Eu passei a comer embutido, presunto, pepperoni, mortadela, coisas que não estão, né, na rotina, no meu hábito. Eu não sei nem quando foi a última vez que eu comi biscoito recheado, de fato nesse período eu comi. Atentem para isso, não é uma questão que a pessoa passe a comer besteira o tempo todo, e sim que a gente acaba, embora tenha pessoas assim, né? Sim que a gente acaba abrindo espaço dentro da nossa dieta, da nossa rotina saudável, a gente tenta manter ali o mais saudável possível, a gente acaba abrindo espaço para saídas, né? E isso traz consequências, traz alterações. E dessas alterações, vamos falar aí de algumas alterações. O meu sono está completamente desregulado, eu durmo tarde, acordo tarde quase todos os dias. Eu já voltei a trabalhar, mas ainda assim eu ainda não estou no meu 100% de rotina, e isso tem me atrapalhado bastante. Embora tenha melhorado, tá? No início eu dormia mais tarde, agora eu tenho conseguido controlar alguma questão disso. Mas eu estou dormindo tarde, e obviamente quando você dorme tarde, acorda tarde, isso dá uma mexida no teu planejamento alimentar durante o dia, ao longo do dia, porque você tende a fazer o teu café da manhã um pouco mais tarde, aí isso atropela teu almoço, que atropela o teu lanche, que atropela o teu jantar, ou você acaba pulando refeições, isso também não é legal, principalmente
ao longo desses dias todos. Outra coisa que alterou bastante é meu intestino. De uma maneira geral, meu organismo mudou bastante, né? Eu tenho um organismo muito regulado, sou muito reloginho para tudo, para o horário de ir dormir, ao horário de ir ao banheiro, aos horários da minha alimentação. Eu sempre fui muito bem regrado, meu organismo gosta dessa rotina. Então isso, de uma maneira geral, alterou bastante, né? A minha ansiedade subiu muito nesse período por conta de tudo, todo esse momento que a gente vive, complicado. A preocupação aumenta, a preocupação com a família, com as pessoas que você gosta, preocupação consigo, né, próprio, porque você precisa trabalhar para bancar as contas e ao mesmo tempo você tem medo de sair e se expor. Então a ansiedade subiu bastante. Isso te leva a alguns gatilhos, né? Te leva a algumas complicações, eu fico um pouco mais irritado, minha paciência acaba ficando um pouco menor e preocupação o tempo todo, isso também vai te alterando, né? E, inclusive altera em questões de neurotransmissores, de químicos do intestino, essas questões. E isso tudo traz uma alteração, pode trazer constipação, que não for o caso, ou pode soltar demais o intestino. O intestino, a gente brinca que na área de saúde a gente costuma falar que o intestino é o segundo cérebro, porque ele trabalha com tantos transmissores que fica quase que como um segundo cérebro, vamos dizer assim, grosseiramente falando. E tem as alterações do corpo também, né? Nesse período minha gordura aumentou muito, embora eu aparento um perfil mais magro, mas a gordura localizada aumentou bastante, principalmente na lateral, né? Ali os flancos que a galera fala. A barriga, obviamente, começou a subir também, já tem uma protusão, né? Já tem uma história para contar, dizem que o homem sem uma barriga é um homem sem história. Quer dizer, às vezes não. Então já tenho a minha. Isso alterou bastante, meu condicionamento físico diminuiu bastante. Se eu vou dar uma corrida, vou passear com um cachorro, um doc, né? Eu acabo cansando antes do que eu estava acostumado. Se eu vou subir uma escada, eu sinto essa pressão. Então o condicionamento físico mexeu bastante, força baixou bastante, massa muscular foi algo que é bem notório, já não tinha muita, né? Então é um sacrifício para voltar. Isso tudo influenciou bastante, esses 60 dias somados a noite sem dormir direito, ao próprio estresse, própria rotina, falta da alimentação saudável na rotina, perturbou bastante essa questão de massa muscular. Então várias coisas foram acontecendo, né? Desde alterações até no próprio cabelo, né? Eu já raspei o cabelo, tava basicamente o cabelo bem baixinho, que eu passei máquina nele, e agora o cabelo já tá gigante já, então tudo mudou, né? As roupas não estão vestindo da forma que vestiam, e tudo isso traz algumas consequências, porque a gente também está muito ligado, o ser humano de uma maneira geral, né? A gente gosta daquilo que a gente vê e esse é um período que atrapalha um pouco. Mas enfim, é um momento de ficar em casa, é um momento de se cuidar e eu estou tentando seguir da melhor forma possível essa questão, com exceção que eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir ao mercado, né, e fazer algumas outras coisas, se precisar. Então eu venho mantendo isso. E por que isso? Por que esse projeto do Engorvide, né? A gente já aproveitou que a gente já vinha parado com essas questões e a gente vai poder medir lá no final a condição que a gente estava antes dessa quarentena, a condição que o organismo ficou, a questão estética também, mas principalmente do organismo, né, da questão de saúde central, da saúde ali, como ela se modificou daquele estado anterior antes quarentena e nesse momento de quarentena como é que ele está. E após a quarentena, que se Deus quiser, isso vai ser tudo resolvido e mais cedo ou mais tarde a gente vai estar livre aí para poder fazer o que a gente quiser. Como é que é recuperar esse estado anterior, né? Tanto da questão do quadro de saúde, que com certeza está um pouco comprometido nesse período por conta dos hábitos e da minha alimentação, quanto da questão massa muscular, treino, rendimento e essas coisas. E é isso, galera. É só acompanhar aí que a gente vai largando as informações, vai mostrando um pouquinho da rotina. E é isso aí. Beijo. Tá igual o Muttley, viado. Porra, botaram mais degrau aqui? Botaram. Caraca. Botaram. Oxente. Porra, cadê? Cadê o quê? O oxigênio? Tá faltando ventilador, filho. Respirador no Rio de Janeiro. Tá sobrando muito peso. Tá foda, né? Perdi já a resistência até de subir a escada do consultório, filho. Tem 30 e poucos dias de projeto. Eu te falei pra gente ter projetado essa porra térrea. Tu não quis. Agora